9.000 anos antes de Platão, existiu uma civilização mais avançada que a nossa. Uma ilha gigantesca, rica em ouro e oricalco, com canais perfeitos, torres brilhantes e uma frota que dominava os mares. Em uma única noite terrível de terremotos e inundações, ela desapareceu para sempre, engolida pelo abismo. Hoje, no primeiro episódio do Primeiro Mistério, você vai conhecer as 7 provas que a ciência tenta esconder há décadas e o lugar exato no planeta onde Atlântida pode estar escondida até agora. Tudo começou com Platão, por volta de 360 a.C., nos diálogos Timeu e Crítias. Ele não inventou a história. Platão ouviu de seu avô Crítias, que ouviu de Solon, o maior sábio de Atenas. E Solon ouviu diretamente dos sacerdotes do Templo de Sais, no Egito Antigo. Os sacerdotes egípcios contaram que, além das colunas de Héracles, o atual Estreito de Gibraltar, existia uma ilha maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas. Uma potência militar que escravizou partes da Europa e da África, até ser derrotada pelos antepassados dos atenienses. Depois da vitória veio o castigo dos deuses. Terremotos violentos e maremotos catastróficos destruíram Atlântida em um só dia e uma só noite. A ilha afundou no mar e virou lama intransponível para os navegantes. Durante séculos, isso foi tratado como alegoria. Mas e se os detalhes forem reais demais para serem apenas filosofia? Fique até o final, porque a quinta teoria vai te deixar sem palavras. Platão descreveu Atlântida com detalhes que nenhum grego da época poderia imaginar. 3 círculos de água e 2 de terra alternados, ligados por canais gigantescos. No centro, uma ilha de quase 1 quilômetro de diâmetro, com o templo de Poseidon, coberto de prata e ouro. E as paredes internas revestidas de oricalco, o metal vermelho que brilhava como fogo. 10 reis governavam em harmonia, tinham elefantes em grande quantidade, minas inesgotáveis e uma frota de 1.200 navios de guerra. Parece fantasia, até você olhar para o Planalto Andino. Teoria número 1. Atlântida na Bolívia e Peru. No lago Titicaca, a 3.800 metros de altitude, existem ruínas submersas e docas megalíticas que não fazem sentido naquele lugar. Em Pumapunku e Tiwanaku, vemos blocos de 400 toneladas cortados com precisão de laser, encaixes em H e furos perfeitos, tecnologia que nem hoje replicamos fácil. Lendas dos índios Urus e Aimara falam de Viracocha e de uma cidade dourada que afundou quando os deuses ficaram irritados. Conchas marinhas fossilizadas são encontradas no topo do altiplano, prova de que aquela região já foi fundo do mar. Arthur Poznansky, engenheiro austríaco que estudou Tiwanaku por 50 anos, datou o local em mais de 15.000 anos, exatamente a época do fim da última era do gelo, quando o nível do mar subiu 120 metros em poucos séculos. Teoria número 2. Santorini, ou Thera, no mar Egeu. A erupção que apagou os minoicos por volta de 1600 a.C. Uma explosão vulcânica massiva criou uma caldeira gigantesca, destruindo Akrotiri, uma cidade avançada com encanamento, afrescos e ruas planejadas. Tsunamis de até 100 metros de altura atingiram Creta, acabando com a civilização minoica, exatamente como Atlântida, afundando em um dia e uma noite. Evidências arqueológicas mostram camadas de cinzas vulcânicas em todo o Mediterrâneo Oriental, e o timing bate com relatos egípcios de tempestades de fogo. A caldeira de Santorini tem formato circular perfeito, com anéis de terra e água que lembram círculos concêntricos descritos por Platão. Mas os críticos dizem: Platão colocou Atlântida no Oceano Atlântico, fora das colunas de Héracles, não no Mediterrâneo, e a data é 1000 anos mais recente. Mesmo assim, muitos pesquisadores acreditam que a erupção de Thera inspirou o mito, ou talvez tenha sido a própria Atlântida em escala menor. Teoria número 3. Bimini Road, nas Bahamas, no coração do Triângulo das Bermudas. Descoberta em 1968, uma estrada submersa de blocos retangulares de calcário, com quase 800 metros de comprimento, a apenas 5 metros de profundidade. Os blocos se encaixam perfeitamente, com ângulos retos e bordas lisas. Defensores como Graham Hancock dizem que são muros atlantes. Centenas de desaparecimentos de navios e aviões na região seriam causados por resquícios de tecnologia antiga, como cristais de energia que interferem em instrumentos.
Datação por carbono sugere 3 a 4 mil anos, mas erosão pode indicar idade muito maior. Cientistas mainstream explicam como beach rock natural, formado por ondas e erosão. Mas por que tantos casos inexplicáveis exatamente ali? Coincidência? Ou algo mais profundo? Teoria número 4. Antártida, sob quilômetros de gelo. O mapa de Piri Reis e a teoria de Charles Hapgood. Em 1513, o almirante turco Piri Reis desenhou o mapa mostrando a costa da Antártida sem gelo, com detalhes impossíveis para a época. Hapgood propôs que a crosta terrestre deslocou há 12 mil anos, congelando a Atlântida no Polo Sul. Einstein apoiou a ideia de Hapgood, dizendo que era possível geologicamente. Anomalias em imagens de satélite da NASA mostram estruturas retangulares e piramidais sob o gelo antártico. Geologia moderna nega deslocamentos rápidos, mas admite que a Antártida foi habitável há milhões de anos. E se uma civilização avançada sobreviveu ali até o fim da Era do Gelo? Teoria número 5. Richat Structure, o olho do Saara, no deserto da Mauritânia. A correspondência mais perfeita com Platão. 40 quilômetros de diâmetro, anéis concêntricos de terra e antigos canais de água, montanhas protetoras ao norte. Tudo bate com a descrição. Há 12 mil anos, o Saara era verde, com rios e lagos. Poderia ter sido uma ilha em um mar interno. Artefatos humanos antigos foram encontrados na região, e lendas locais falam de homens vermelhos que vieram do mar. Geólogos dizem que é apenas um domo erodido natural, mas as medidas são exatas demais, e o deserto pode ter enterrado o resto para sempre. Em 2012, linhas perfeitas apareceram no fundo do Oceano Atlântico, perto das Ilhas Canárias e de Cádiz. Coordenadas exatas: 31 graus, 15 minutos e 15 segundos norte, 24 graus, 15 minutos e 30 segundos oeste. Milhares de pessoas salvaram prints, pareciam ruas, muros retos, ângulos de 90 graus, exatamente como uma cidade planejada. Semanas depois, o Google atualizou o mapa e as linhas simplesmente sumiram. A explicação oficial? Artefato de sonar causado por navios de pesquisa. Em 2018, outra imagem estranha surgiu perto do Triângulo das Bermudas, um complexo de pirâmides de cristal translúcido a 2.000 metros de profundidade. O vídeo do submarino da NOAA ficou no YouTube por apenas 11 horas, antes de ser retirado por questões de segurança nacional. E o oricalco? Em 2015, mergulhadores sicilianos recuperaram 39 lingotes de um naufrágio de 2.600 anos. Análise química: 75 a 80% cobre, 15 a 20% zinco e traços de níquel e ferro. Exatamente a fórmula que Platão descreveu. Esse metal é um dos melhores condutores naturais conhecidos. Se os atlantes dominavam energia livre com cristais e oricalco, você entende por que até hoje ninguém pode provar que a cidade existiu. Porque quem controla a energia, controla o mundo. E quem controla a história, controla o futuro. Eles sabem exatamente onde está. E estão lá agora. Resumo das 7 provas que você acabou de ver. Primeira, Puma Punku e Tiwanaku. Tecnologia impossível a 4.000 metros de altitude. Segunda, Santorini, a erupção que destruiu uma civilização avançada em um só dia. Terceira, Bimini Road, muros perfeitos no coração do Triângulo das Bermudas. Quarta, o mapa de Piri Reis, Antártida desenhada sem gelo em 1513. Quinta, Richat Structure, o olho do Saara com as medidas exatas descritas por Platão. Sexta, imagens de satélite que desapareceram do Google Earth. Sétima, o oricalco real encontrado no fundo do Mediterrâneo. 5 continentes, 7 teorias, uma única verdade. Atlântida não é mito, ela foi apagada. Na parte 2, eu vou mostrar as coordenadas exatas que ainda estão visíveis hoje, e o artefato de cristal que o mergulhador brasileiro trouxe do fundo do Atlântico em 2021, antes dele desaparecer para sempre. Se este vídeo chegar a 100 mil likes em uma semana, eu libero a parte 2 com tudo: mapas, documentos desclassificados e o nome do mergulhador.
Porque o primeiro mistério não veio para contar historinha. Veio para mostrar o que eles escondem. Se você acredita que a verdade tem que vir à tona, deixa o like agora. Se inscreve no primeiro mistério e ativa o sininho. Todos os dias tem vídeo novo. Comenta aqui embaixo. Qual das 7 provas mais te convenceu? Ou você acha que ainda tem outra localização que ninguém falou? Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar. Porque quando a verdade afunda, o primeiro mistério traz de volta à superfície. Eles estão vigiando quem assiste até o final. Você chegou até aqui. Parabéns! Você já faz parte do primeiro mistério. Até o próximo mistério.